Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 2. O estrangulamento de um Aja. Tevara fez o melhor que pôde para fingir que não estava apavorada. Se esses Ashamen a conhecessem, teriam percebido que ficar sentada e quieta não era seu estado natural. Ela recorreu ao treinamento básico de uma Aes Sedai, aparentar estar no controle quando não se sentia nada. Ela se forçou a se levantar. Canler e Emarim haviam se retirado para visitar os rapazes de Dois Rios e certificar-se de que estavam andando em duplas. Restavam apenas ela e Androl novamente. Ele mexia silenciosamente em suas tiras de couro enquanto a chuva continuava lá fora. Usava 2 agulhas ao mesmo tempo para costurar, cruzando os buracos de cada lado. O homem tinha a concentração de um mestre artesão. Tevara se aproximou, fazendo erguer o olhar bruscamente quando ela se aproximou. Ela conteve um sorriso. Podia não aparentar, mas conseguia se mover silenciosamente, quando necessário. Ela olhou fixamente para fora das janelas. A chuva tinha piorado, espirrando água contra o vidro. Depois de tantas semanas parecendo que ia chover a qualquer momento, finalmente chegou. Essas nuvens tiveram que se abrir eventualmente, disse Androl. A chuva não parece natural, disse ela, com as mãos cruzadas atrás do corpo. Ela conseguia sentir o frio através do vidro. Ela não tem fluxo e refluxo. É a mesma torrente constante. Muitos relâmpagos, mas pouquíssimos trovões. Você acha que é um desses? Perguntou Androl. Ele não precisava dizer o que esses significava. No início da semana, pessoas comuns na torre, nenhum dos Ashamen, começaram a explodir em chamas. Apenas chamas, inexplicavelmente. Eles haviam perdido cerca de 40 pessoas. Muitos ainda culpavam um Ashamen desonesto, embora os homens jurassem que ninguém estava canalizando por perto. Ela balançou a cabeça, observando um grupo de pessoas passar pela rua lamacenta lá fora. Ela fora uma daquelas, a princípio, que chamaram as mortes de obra de um Ashamen enlouquecido. Agora, aceitava esses eventos e outras esquisitices, como algo muito pior. O mundo estava se desfazendo. Ela precisava ser forte. A própria Tevara havia arquitetado o plano de trazer mulheres para cá para unir esses homens, embora Tarna tivesse sugerido. Ela não podia deixá-los descobrir o quão perturbadora era para ela estar presa ali, enfrentando inimigos que poderiam forçar uma pessoa a se entregar à sombra. Seus únicos aliados eram homens que, apenas alguns meses antes, ela teria perseguido com diligência e amansado sem remorso. Ela sentou-se no banquinho que Emarim usara antes. Gostaria de discutir esse plano que você está desenvolvendo. Não tenho certeza se já desenvolvi um Aes Sedai. Talvez eu possa dar algumas sugestões. Eu não diria não ao ouvi-los, disse Androl, embora estreitasse os olhos. O que houve? Ela perguntou. Aquelas pessoas lá fora. Eu não as reconheço. E... Ela olhou novamente pela janela. A única luz vinha dos prédios, lançando um brilho ocasional vermelho-alaranjado na noite encharcada. Os transeuntes ainda se moviam muito lentamente pela rua, entrando e saindo da luz das janelas. As roupas deles não estão molhadas, sussurrou Androl. Com um calafrio, Tevara percebeu que tinha razão. O homem à frente caminhava com um chapéu de abas largas e caído na cabeça, mas este não o protegia da chuva nem da água do riacho. Suas roupas rústicas estavam intocadas pelo aguaceiro, e o vestido da mulher ao seu lado não balançava ao vento. Agora Tevara via que um dos homens mais jovens segurava sua mão atrás dele, como se puxasse as rédeas de um animal de carga, mas não havia animal algum ali. Tevara e Androl observaram em silêncio até que as figuras se afastassem demais na noite para serem vistas. Visões dos mortos estavam se tornando cada vez mais comuns. Você disse que tinha uma sugestão? A voz de Androl tremeu. Sim. Tevara desviou o olhar da janela. Até agora, o foco de Tain tem sido nas Aes Sedai. Minhas irmãs foram todas levadas. Eu sou a última. Você está se oferecendo como isca. Eles virão atrás de mim, disse ela. É só uma questão de tempo. Androl tocou a tira de couro e pareceu satisfeito. Devíamos te dar uma escapada. É mesmo, disse ela, com a sobrancelha erguida. Fui elevada à posição de donzela que precisa de resgate, não é? Muito valente da sua parte. Ele corou. Sarcasmo.
De uma Aes Sedai? Eu não imaginava que ouviria isso. Pevara riu. Nossa, Androl. Você realmente não sabe nada sobre nós, né? Sério? Não. Evitei gente do seu tipo a maior parte da minha vida. Bem, considerando suas tendências inatas, talvez tenha sido sensato. Eu não conseguia canalizar antes. Mas você desconfiava. Você veio aqui para aprender. Fiquei curioso, disse ele. É algo que eu nunca tinha experimentado antes. Interessante, pensou Pevara. É isso que te move então, marceneiro? O que te fez vagar pelos ventos, de um lugar para outro? Suspeito, disse ela, que você nunca tenha tentado pular de um penhasco antes. O fato de você não ter feito algo nem sempre deve ser motivo para tentar. Na verdade, eu já pulei de um penhasco. Vários deles. Ela levantou uma sobrancelha para ele. O povo do mar faz isso, explicou ele. Para o oceano. Quanto mais corajoso você for, mais alto será o penhasco que escolherá. E você mudou de assunto de novo, Pevara Sedai. Você é muito habilidosa nisso. Obrigada. A razão, disse ele, erguendo um dedo, pela qual sugere que tirássemos você de fininho é porque esta não é sua batalha. Você não deveria ter que cair aqui. Não é porque você quer apressar uma Aes Sedai para que ela não se intrometa nos seus negócios. Vim pedir sua ajuda, disse Androl. Não quero me livrar de você, usarei você com prazer. No entanto, se você cair aqui, o fará em uma luta que não é sua. Isso não é justo. Deixe-me explicar uma coisa, Ashamen, disse Pevara, inclinando-se. Esta é a minha luta. Se a sombra tomar esta torre, isso significará coisas terríveis para a última batalha. Aceitei a responsabilidade por você e pelos seus, não vou fugir dela tão facilmente. Você assumiu a responsabilidade por nós? O que isso significa? Ah, talvez eu não devesse ter contado isso. Mesmo assim, se eles iam ser aliados, talvez ele precisasse saber. A Torre Negra precisa de orientação, ela explicou. Então é esse o propósito de nos unir? Perguntou Androl. Para que possamos ser encurralados, como garanhões a serem domados. Não seja tolo. Certamente você reconhece o valor da experiência na Torre Branca. Não tenho certeza se diria isso, disse Androl. Com a experiência, vem a determinação de se fixar nos próprios hábitos, de evitar novas experiências. Vocês, Aes Sedai, presumem que as coisas são feitas do jeito que foram feitas. Bem, a Torre Negra não estará sujeita a vocês. Podemos cuidar de nós mesmos. E vocês têm feito um trabalho maravilhoso até agora, não é? Isso foi injusto, ele disse suavemente. Talvez tenha sido, ela admitiu. Desculpe. Suas motivações não me surpreendem, disse ele. O que você estava fazendo aqui era óbvio até para o mais fraco dos soldados. A pergunta que me fizeram foi, por que, de todas as mulheres, a Torre Branca enviou as Irmãs Vermelhas para nos unir? Quem melhor? Nossas vidas inteiras foram dedicadas a lidar com homens que sabem canalizar. Sua Aja está condenada. É mesmo. Você existe para caçar homens que sabem canalizar, disse ele. Para amansá-los. Vê-los, eliminados. Bem, a fonte está purificada. É o que todos vocês dizem. Está purificado, Pevara. Todas as coisas vêm e passam, e a roda gira. Já foi puro. Então um dia deve ser puro novamente. Aconteceu. E o jeito como você olha para as sombras, Androl? Isso é sinal de pureza. O jeito como Nalaon murmura em línguas desconhecidas. Você acha que não notamos essas coisas? Você tem duas escolhas, como haja, continuou Androl. Você pode continuar a nos caçar, ignorando a prova que oferecemos de que a fonte está purificada, ou pode desistir de ser a Aja Vermelha. Bobagem. De todas as Ajas, as vermelhas deveriam ser suas maiores aliadas. Você existe para nos destruir. Existimos para garantir que homens que conseguem canalizar não se machuquem acidentalmente ou machuquem aqueles ao seu redor. Você não concorda que esse também é um propósito da Torre Negra? Suponho que isso possa ser parte disso. O único propósito que me disseram foi que seríamos uma arma para o dragão renascido, mas impedir que homens bons se machuquem sem treinamento adequado também é importante. Então podemos nos unir em torno dessa ideia, não é? Eu gostaria de acreditar nisso, Pevara, mas vi como você e os seus nos olham. Você nos vê como
como uma mancha que precisa ser limpa, ou um veneno a ser engarrafado. Pevara balançou a cabeça. Se o que você diz for verdade, e a fonte foi purificada, então as mudanças virão, Androl. A Aja Vermelha e os Ashamen crescerão juntos em um propósito comum, com o tempo. Estou disposta a trabalhar com você agora, aqui. Contenha-nos. Guiar você. Por favor, confie em mim. Ele a estudou à luz das muitas lâmpadas do quarto. Ele tinha um rosto sincero. Ela conseguia entender por que os outros o seguiam, embora ele fosse o mais fraco entre eles. Ele tinha uma estranha mistura de paixão e humildade. Se ao menos ele não tivesse sido um dos... Bem, o que ele era. Quem me dera poder acreditar em você, disse Androl, desviando o olhar. Você é diferente das outras, admito. Nem um pouco como uma vermelha. Acho que você descobrirá que somos mais variadas do que imagina, disse Pevara. Não há um único motivo que leve uma mulher a escolher a vermelha. Além do ódio aos homens. Se odiássemos vocês, teríamos vindo aqui para criar laços. Isso foi um desvio, na verdade. Embora a própria Pevara não odiasse homens, muitas vermelhas odiavam, pelo menos, muitas os viam com desconfiança. Ela esperava mudar isso. As motivações das Aes Sedai são estranhas às vezes, disse Androl. Todo mundo sabe disso. De qualquer forma, por mais diferente que você seja de muitas de suas irmãs, eu vi esse olhar em seus olhos. Ele balançou a cabeça. Não acredito que você está aqui para nos ajudar. Assim como não acreditei que as Aes Sedai que caçavam canalizadores homens realmente pensavam que estavam ajudando os homens. Assim como não acredito que um carrasco pense que está fazendo um favor a um criminoso ao matá-lo. Só porque algo precisa ser feito não torna quem o faz um amigo, Pevara Sedai. Me desculpe. Ele voltou para seu couro, trabalhando sob a luz próxima de uma lanterna sobre a mesa. Pevara percebeu que sua irritação aumentava. Ela quase o conquistara. Gostava de homens. Muitas vezes pensara que guardiões seriam úteis. Será que o tolo não conseguia reconhecer uma mão estendida sobre o abismo quando havia? Acalme-se, Pevara, pensou ela. Você não chegará a lugar nenhum se a raiva te dominar. Ela precisava daquele homem ao seu lado. Isso vai ser uma cela, não vai? Disse ela. Sim. Você está escalonando os pontos. É o meu método, disse ele. Ajuda a evitar que os rasgos se espalhem. Acho que fica bonito também. Linha de linho de boa qualidade, presumo? Encerada. E você usa um cinzel de amarração simples para esses furos, ou um duplo? Não consegui ver direito. Ele olhou para ela, cauteloso. Você entende de couro? Do meu tio, disse ela. Ele me ensinou algumas coisas. Me deixou trabalhar na loja quando eu era pequena. Talvez eu o tenha conhecido. Ela ficou imóvel. Apesar de todos os comentários de Androl sobre como ela era boa em conduzir uma conversa, ela havia se desviado dessa para lugares que não gostava de ir. E então, perguntou ele, onde ele mora? Lá em Kandor. Você é Kandori? Ele perguntou, surpreso. Claro que sou. Não pareço. Eu só pensei que conseguiria identificar qualquer sotaque, disse ele, apertando alguns pontos. Já passei por lá. Talvez eu conheça seu tio. Ele está morto, disse ela. Assassinado pelos amigos das trevas. Androl ficou em silêncio. Sinto muito. Já faz mais de 100 anos. Sinto falta da minha família, mas eles já estariam mortos mesmo se os amigos das trevas não os tivessem matado. Todos que eu conheci em casa estão mortos. Minha tristeza é mais profunda, então. De verdade. Já passou há muito tempo, disse Pevara. Posso me lembrar deles com carinho, sem que a dor me incomode. Mas e a sua família? Irmãos? Sobrinhos, sobrinhas? Um pouco de cada grupo, disse Androl. Você já os viu? Ele a encarou. Você está tentando puxar assunto comigo para provar que não se sente estranha perto de mim. Mas eu já vi como vocês, Aes Sedai, olham para pessoas como eu. Eu. Diga que você não nos acha repulsivos. Eu dificilmente acho que o que você faz deveria ser. Responda direto, Pevara. Muito bem, tudo bem. Homens que sabem canalizar me incomodam. Você me dá coceira no corpo todo, e isso só piorou quanto mais tempo estou aqui, cercada por você. Androl assentiu satisfeito por tê-lo arrancado dela. No entanto, continuou Pevara,
Eu me sinto assim porque isso está enraizado em mim há décadas. O que você faz é terrivelmente antinatural, mas você mesmo não me causa repulsa. Você é apenas um homem tentando fazer o seu melhor, e eu dificilmente acho isso digno de repulsa. De qualquer forma, estou disposta a olhar além das minhas inibições em nome do bem comum. Isso é melhor do que eu esperava, eu acho. Ele olhou para as janelas salpicadas de chuva. A mancha foi removida. Isso não é mais anormal. Eu queria poder te mostrar, mulher. Ele olhou para ela bruscamente. Como se forma um desses círculos que você mencionou? Bem, disse Pevara, claro que nunca fiz isso com um canalizador homem. Li algumas coisas antes de vir para cá, mas muito do que temos são boatos. Muita coisa se perdeu. Para começar, você precisa se colocar à beira de abraçar a fonte e depois se abrir para mim. É assim que estabelecemos o elo. Tudo bem, disse ele. Mas você não está segurando a fonte. Era completamente injusto que um homem conseguisse dizer quando uma mulher possuía o poder único e quando não. Pevara abraçou a fonte, inundando-se com o doce néctar que era saidar. Ela tentou se conectar com Androl como faria com uma mulher. Era assim que se deveria começar, segundo os registros. Mas não era a mesma coisa. Saidin era uma torrente, e o que ela lera era verdade. Ela não podia fazer nada com os fluxos. Está funcionando. Meu poder está fluindo para você. Sim, disse Pevara. Mas quando um homem e uma mulher se unem, o homem precisa estar no controle. Você precisa assumir a liderança. Como? Perguntou Androl. Não sei. Vou tentar passar. Você precisa controlar os fluxos. Ele a encarou, e ela se preparou para lhe passar o controle. Em vez disso, ele, de alguma forma, o agarrou. Ela foi apanhada naquele elo tempestuoso, puxada, como se pelos cabelos, para dentro. A força quase fez seus dentes rangerem, e ela sentiu como se sua pele estivesse sendo arrancada. Pevara fechou os olhos, respirou fundo e não se permitiu lutar. Ela queria tentar, poderia ser útil. Mas não conseguiu evitar um momento de puro pânico. Ela estava ligada a um canalizador masculino, uma das coisas mais temidas que a Terra já conhecera. Agora ele a controlava completamente. O poder dela fluía através dela, envolvendo, e Androl engasgou. Tanto, disse ele. Luz, você é forte. Ela se permitiu um sorriso. A ligação trouxe consigo uma tempestade de consciência. Ela conseguia sentir as emoções de Androl. Ele estava tão amedrontado quanto ela. Ele também era sólido. Ela imaginara que estar ligada a ele seria terrível, por causa de sua loucura, mas não sentia nada disso. Mas disse, aquele fogo líquido com o qual ele lutava, como uma serpente que tentava consumi-lo. Ela se afastou. Estava contaminado. Ela não estava. Ela tinha certeza de que podia perceber. Saidin era tão diferente, tão alienígena. Relatos dos primeiros dias, fragmentados, falavam da mácula como uma mancha de óleo em um rio. Bem, ela conseguia ver um rio, mais um riacho, na verdade. Parecia que Androl tinha sido honesto com ela e não era muito poderoso. Ela não conseguia sentir nenhuma mácula, mas, por outro lado, não sabia o que procurar. Eu me pergunto, disse Androl. Será que consigo criar um portal com esse poder? Os portais não funcionam mais na Torre Negra. Eu sei, disse ele. Mas continuo sentindo que elas estão além do meu alcance. Pevara abriu os olhos e o encarou. Ela sentia a honestidade dele dentro do círculo, mas criar um portal exigia muito do poder único, pelo menos para uma mulher. Androl teria que ser ordens de magnitude mais fraco para aquela trama. Poderia exigir um nível de força diferente para um homem. Ele estendeu a mão, usando o poder dela de alguma forma, misturado ao seu. Ela podia senti-lo puxando o poder único através dela. Pevara tentou manter a compostura, mas não gostava que ele tivesse controle. Ela não podia fazer nada. Androl, disse ela, me solta. É maravilhoso, sussurrou ele, com os olhos desfocados enquanto se levantava. É assim que se sente, ser um dos outros. Aqueles com força no poder. Ele extraiu mais do poder dela e o usou. Objetos na sala começaram a se erguer no ar. Androl. Pânico. Era o pânico que ela sentirá ao saber que seus pais estavam mortos. Ela não sentia essa sensação de horror há mais de 100 anos, desde que fizera o teste para o Chale. Ele tinha o controle da canalização dela. Controle absoluto. Ela começou a ofegar, tentando alcançá-lo.
Ela não podia usar o saidar sem que ele o devolvesse, mas ele podia usá-lo contra ela. Imagens dele usando a própria força dela para prendê-la no ar passaram por sua mente. Ela não conseguia romper a ligação. Só ele podia. Ele percebeu, de repente, e seus olhos se arregalaram. O círculo desapareceu num piscar de olhos, e o poder dela voltou a ser seu. Sem pensar, ela atacou. Isso não aconteceria de novo. Ela teria o controle. As tramas se soltaram dela antes que ela percebesse o que estava fazendo. Androl caiu de joelhos, a mão varrendo a mesa enquanto jogava a cabeça para trás, jogando ferramentas e pedaços de couro no chão. Ele ofegou. O que você fez? Tain disse que podíamos escolher qualquer um de vocês, murmurou Pevar ao perceber o que havia feito. Ela o havia unido. O inverso, de certa forma, do que ele havia feito com ela. Ela tentou acalmar seu coração palpitante. Uma consciência dele floresceu no fundo de sua mente, como que eles conheciam no círculo, mas de alguma forma mais pessoal. Íntimo. Tain é um monstro, rosnou Androl. Você sabe disso. Você acredita na palavra dele sobre o que pode fazer e faz sem a minha permissão. Eu. Androl cerrou os dentes, e Pevara imediatamente sentiu algo. Algo estranho, algo estranho. Era como olhar para si mesma. Sentindo suas emoções a percorrendo incessantemente. O seu eu fundiu-se ao dele por uma aparente eternidade. Ela sabia como era ser ele, pensar os seus pensamentos. Viu a sua vida num piscar de olhos, foi absorvida pelas suas memórias. Arfou e caiu de joelhos diante dele. Desvaneceu-se. Não completamente, mas desapareceu. Era como nadar 100 léguas em água fervente e só agora emergir, tendo esquecido como era ter sensações normais. Luz. Ela sussurrou. O que foi isso? Ele deitou-se de costas. Quando havia caído, pescou, olhando para o teto. Eu vi um dos outros fazer isso. Alguns Achamem unem suas esposas. Você me vinculou, ela disse, horrorizada. Ele gemeu, virando-se. Você fez isso comigo primeiro. Ela percebeu, com horror, que ainda conseguia sentir as emoções dele. O seu eu. Ela conseguia até entender parte do que ele estava pensando. Não os pensamentos em si, mas algumas impressões deles. Ele estava confuso, preocupado e curioso. Ele estava curioso sobre a nova experiência. Que tolo! Ela esperava que os dois laços se anulassem de alguma forma. Não anularam. Temos que impedir isso, disse ela. Eu vou te libertar. Eu juro. Só me liberte. Não sei como, disse ele, levantando-se e respirando fundo. Desculpe. Ele estava dizendo a verdade. Aquele círculo foi uma péssima ideia, disse ela. Ele ofereceu a mão para ajudá-la a se levantar. Ela se levantou sozinha, sem aceitar. Acredito que foi uma má ideia sua antes de ser minha. E foi mesmo, ela admitiu. Não é o meu primeiro, mas pode ser um dos piores. Ela se sentou. Precisamos pensar nisso. Encontrar um jeito de... A porta da loja dele se abriu com força. Androl girou, e Pevara abraçou a fonte. Androl agarrou sua ranhuradora de costura em uma das mãos como se fosse uma arma. Ele também se apoderou do poder único. Ela podia sentir aquela força derretida dentro dele, fraca devido à sua falta de talento, como um único jato de magma, mas ainda ardente e quente. Ela podia sentir sua admiração. Então, era a mesma coisa para ele e para ela. Segurar o poder único era como abrir os olhos pela primeira vez, o mundo ganhando vida. Felizmente, nem a arma nem o poder único foram necessários. O jovem Evin estava parado na porta, com gotas de chuva escorrendo pelos lados do rosto. Ele fechou a porta e correu para a bancada de Androl. Androl, ele congelou ao ver Pevara. Evin, disse Androl. Você está sozinho. Deixei-na lá vigiando, disse ele, inspirando e expirando. Era importante, Androl. Nunca estaremos um só, Evin, disse Androl. Nunca. Sempre em pares. Não importa a emergência. Eu sei, disse Evin. Desculpe. É que, as notícias, Androl. Ele olhou para Pevara. Fale, disse Androl. Velen e suas Aes Sedai estão de volta, disse Eva. Pevara sentiu a tensão repentina de Androl. Ele, ainda é um de nós. Evin balançou a cabeça, nauseado. Ele é um deles.
Provavelmente Genari Sedai também. Não a conheço bem o suficiente para ter certeza. Velin, porém, os olhos dele não lhe pertencem mais, e agora ele serve Tain. Androl gemeu. Velin estivera com Logain. Androl e os outros alimentavam a esperança de que, embora Mesar tivesse sido levado, Logain e Velin ainda estivessem livres. Logain. Androl sussurrou. Ele não está aqui, disse Evin, mas Androl, Velin disse que Logain voltará em breve, e que ele se encontrou com Tain, e eles resolveram suas diferenças. Velin está prometendo que Logain virá amanhã para provar isso. Androl, é isso. Temos que admitir agora. Eles o pegaram. Pevara podia sentir a concordância de Androl, e também seu horror. Isso refletia o seu próprio. A Vienda se movia silenciosamente pelos acampamentos escuros. Tantos grupos. Devia haver pelo menos 100.000 pessoas reunidas aqui no campo de Merrilor. Todas esperando. Como uma respiração presa antes de um grande salto. Os Aiel a viram, mas ela não se aproximou deles. Os pantaneiros não a notaram, exceto por um guardião que a avistou enquanto ela contornava o acampamento das Aes Sedai. Aquele acampamento era um local de movimento e atividade. Algo havia acontecido, embora ela tenha captado apenas fragmentos. Um ataque Trolloc em algum lugar. Ela ouviu o suficiente para determinar que o ataque ocorrerá em Andor, na cidade de Caemlyn. Havia o receio de que os Trollocs abandonassem a cidade e devastassem a região. Ela precisava saber mais. As lanças seriam dançadas esta noite? Talvez Elaine pudesse compartilhar as novidades com ela. A Vienda saiu silenciosamente do acampamento das Aes Sedai. Pesar suavemente naquelas terras úmidas, com suas plantas exuberantes, apresentava desafios diferentes dos da Terra Tríplice. Lá, o solo seco costumava ser poeirento, o que abafava os passos. Ali, um galho seco poderia inexplicavelmente estar enterrado sob a grama molhada. Ela tentou não pensar em como aquela grama parecia morta. Antigamente, ela teria considerado aqueles marrons viçosos. Agora, ela sabia que aquelas plantas pantanosas não deveriam parecer tão pálidas e ocas. Plantas ocas. O que ela estava pensando? Ela balançou a cabeça e se esgueirou pelas sombras para fora do acampamento Aes Sedai. Ela pensou brevemente em voltar sorrateiramente para surpreender aquele guardião. Ele estava escondido em uma fenda coberta de musgo nos escombros de um prédio velho e caído, observando o perímetro Aes Sedai, mas descartou a ideia. Queria chegar até Elaine e pedir detalhes sobre o ataque. A Vienda aproximou-se de outro acampamento movimentado, escondeu-se sob os galhos sem folhas de uma árvore. Ela não sabia de que tipo, mas seus galhos eram largos e altos, e entrou no perímetro de guarda. Um par de pantaneiros vestidos de branco e vermelho estava de vigília perto de uma fogueira. Eles não chegaram nem perto de avistá-la, embora tenham saltado e apontado armas de haste em direção a um arbusto a uns bons 9 metros de distância, quando um animal farfalhou nele. A Vienda balançou a cabeça e passou por eles. Seguir em frente. Ela precisava seguir em frente. O que fazer com Rand al'Thor? Quais eram os planos dele para amanhã? Essas eram outras perguntas que ela queria fazer a Elaine. Os Aiel precisavam de um propósito quando Rand al'Thor terminasse com eles. Isso estava claro nas visões. Ela precisava encontrar uma maneira de dar isso a eles. Talvez devessem retornar à Terra Tríplice. Mas, não. Isso partia seu coração, mas ela tinha que admitir que, se os Aiel fizessem isso, iriam para o túmulo. Sua morte, como povo, poderia não ser imediata, mas viria. O mundo em transformação, com novos dispositivos e novas formas de lutar, alcançaria os Aiel, e os Seanchan jamais os deixariam em paz. Não com mulheres que pudessem canalizar. Não com exércitos cheios de lanças que poderiam, a qualquer momento, invadir. Uma patrulha se aproximou. A Vienda cobriu-se com um pouco de vegetação rasteira marrom caída para se camuflar, depois deitou-se ao lado de um arbusto morto e permaneceu completamente imóvel. Os guardas caminharam a 2 palmos dela. Poderíamos atacar o Seanchan agora, pensou ela. Na minha visão, os Aiel esperaram quase uma geração para atacar, e isso permitiu que os Seanchan fortalecessem sua posição. A Aiel já havia falado do Seanchan e do confronto que inevitavelmente viria. Os Seanchan forçariam isso, todos sussurravam. Só que, em sua visão, anos se passaram sem que os Seanchan atacassem. Por quê? O que poderia tê-los impedido? A Vienda levantou-se e atravessou sorrateiramente o caminho que os guardas haviam tomado. Pegou a faca e cravou-a no chão. Deixou ali, ao lado de uma lanterna em um poste, claramente visível até mesmo aos olhos dos pantaneiros. Então, voltou para a noite,
escondendo-se perto dos fundos da grande tenda que era seu objetivo. Ela se agachou e praticou sua respiração silenciosa, usando o ritmo para se acalmar. Havia vozes abafadas e ansiosas dentro da tenda. Aviendha fez o possível para não prestar atenção ao que diziam. Não seria apropriado escutar as escondidas. Quando a patrulha passou novamente, ela se levantou. Quando eles gritaram, tendo encontrado sua adaga, ela se esgueirou até a frente da tenda. Lá, evitando a atenção dos guardas distraídos pela comoção, ela levantou a aba e entrou na tenda atrás deles. Algumas pessoas estavam sentadas a uma mesa do outro lado da enorme tenda, amontoadas em volta de uma lâmpada. Estavam tão entretidas com a conversa que não a viram, então ela se acomodou perto de algumas almofadas para esperar. Era muito difícil não ouvir, agora que ela estava tão perto. Precisamos enviar nossas forças de volta, rosnou um homem. A queda da capital é um símbolo, majestade. Um símbolo. Não podemos deixar Kaemin ir, ou a nação inteira mergulhará no caos. Você subestima a força do povo andorano, disse Elaine. Ela parecia muito controlada, muito forte, seus cabelos ruivos e dourados praticamente brilhando à luz da lamparina. Vários de seus comandantes de batalha estavam atrás dela, conferindo autoridade e uma sensação de estabilidade à reunião. Aviendha ficou satisfeita ao ver o fogo nos olhos de sua primeira irmã. Estive em Kaemin, Lord Lyr, continuou Elaine. E deixei uma pequena força de soldados lá para vigiar e avisar caso os Trollocs deixem a cidade. Nossos espiões usarão portais para se esgueirar pela cidade e encontrar onde os Trollocs restantes estão arrebanhando os cativos, então poderemos organizar operações de resgate se os Trollocs continuarem a controlar a cidade. Mas a cidade em si, disse Lord Lyr. Kaemin está perdida, Lyr, disparou Lady Dielin. Seríamos tolos se tentássemos organizar qualquer tipo de ataque agora. Elaine assentiu. Conversei com os outros altos assentos, e eles concordam com a minha avaliação. Por enquanto, os refugiados que escaparam estão seguros, enviei-os em direção à Ponte Branca com guardas. Se houver pessoas vivas lá dentro, tentaremos resgatá-las com portais, mas não enviarei minhas forças para um ataque total às muralhas de Kaemin. Mas tomar a cidade novamente seria inútil, disse Elaine, com a voz dura. Eu sei muito bem o dano que pode ser causado a um exército que ataca aquelas muralhas. Andor não entrará em colapso por causa da perda de uma cidade, não importa quão importante ela seja. Seu rosto era uma máscara, sua voz fria como aço puro. Os Trollocs acabarão deixando a cidade, continuou Elaine. Eles não ganharão nada mantendo-a, pelo menos morrerão de fome. Assim que partirem, poderemos combatê-los, e em terreno muito mais justo. Se desejar, Lord Lyr, pode visitar a cidade pessoalmente e comprovar que o que digo é verdade. Os soldados de lá poderiam se beneficiar da inspiração de um alto assento. Lyr franziu a testa, mas assentiu. Acho que vou. Então vá sabendo do meu plano. Começaremos a enviar batedores antes do fim da noite, tentando encontrar grupos de civis para salvar, e Aviendha, o que em nome de uma maldita pedra deixada por uma cabra você está fazendo? Aviendha ergueu os olhos enquanto aparava as unhas com a segunda faca. Maldita pedra deixada por uma cabra. Essa era nova. Elaine sempre conhecia as maldições mais interessantes. Os 3 altos assentos à mesa se levantaram, tropeçando, derrubando cadeiras e pegando espadas. Elaine sentou-se em seu lugar, com os olhos e a boca arregalados. É um péssimo hábito, admitiu Aviendha, guardando a faca na bota. Minhas unhas estavam crescendo, mas eu não deveria ter feito isso na sua tenda, Elaine. Me desculpe. Espero não ter ofendido. Não estou falando das suas unhas flamejantes, Aviendha, disse Elaine. Como? Quando você chegou? Por que os guardas não a anunciaram? Eles não me viram, disse Aviendha. Eu não queria criar caso, e os pantaneiros podem ser sensíveis. Pensei que eles poderiam me rejeitar, agora que você é rainha. Ela sorriu ao dizer a última parte. Elaine tinha muita honra. O caminho para se tornar uma líder entre os pantaneiros era diferente dos caminhos tradicionais. As coisas podiam ser tão atrasadas por aqui, mas Elaine se portou bem e conquistou seu trono. Aviendha não poderia estar mais orgulhosa de uma irmã de lança que havia tomado um Gaishain, chefe de clã. Eles não, disse Elaine. De repente, ela estava sorrindo. Você se esgueirou pelo acampamento inteiro, até a minha barraca no centro, e então entrou sorrateiramente e sentou-se a menos de 1,5 metros de mim. E ninguém viu. Eu não queria fazer alarde. Você tem um jeito estranho de não fazer alarde.
Os companheiros de Elaine não reagiram com tanta calma. Um dos três, o jovem Lord Perival, olhava ao redor com olhos preocupados, como se procurasse outros intrusos. Minha rainha, disse Lyr, precisamos punir essa falha na segurança. Encontrarei os homens que foram negligentes em seu dever e garantirei que eles... Paz, disse Elaine. Vou falar com meus guardas e sugerir que fiquem de olhos um pouco mais abertos. Mesmo assim, guardar à frente de uma barraca é uma precaução boba, e sempre foi, pois alguém pode simplesmente abrir caminho pelos fundos. E arruinar uma boa tenda, disse a Vienda, com os lábios curvados para baixo. Só se tivéssemos uma rixa de sangue, Elaine. Lord Lyr, pode ir inspecionar a cidade, de uma boa distância, se quiser, disse Elaine, levantando-se. Se algum de vocês quiser acompanhá-lo, pode. Dielin, vejo você de manhã. Muito bem, disseram os lords um de cada vez, e então saíram da tenda. Ambos mantiveram os olhares desconfiados em Avienda enquanto saíam. Dielin apenas balançou a cabeça antes de segui-los, e Elaine enviou seus comandantes de batalha para coordenar o reconhecimento da cidade. Isso deixou Elaine e Avienda sozinhas na tenda. Luz, Avienda, disse Elaine, abraçando-a, se as pessoas que me querem morta tivessem metade da sua habilidade. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou Avienda. Além de entrar sorrateiramente na minha barraca como uma assassina. Mas você é minha irmã de primeiro grau, disse Avienda. Eu deveria ter perguntado, mas não estamos sob um teto. Ou, entre os pantaneiros, uma barraca é considerada um teto, como um porão. Sinto muito, Elaine. Eu tenho que... Vocês são um povo tão imprevisível, é difícil saber o que vai ofender vocês e o que não vai. Elaine apenas riu. Avienda, você é uma joia. Uma joia completa e total. Luz, mas é bom ver seu rosto. Eu precisava de um rosto amigável esta noite. Caemin caiu? Perguntou Avienda. Quase, disse Elaine, o rosto ficando mais frio. Era aquele maldito portal. Achei que era seguro. Mandei emparedar aquela coisa toda, com 50 guardas na porta e as folhas de avendezoura retiradas e colocadas do lado de fora. Então alguém dentro de Caemin os deixou entrar. Amigos das trevas, disse Elaine. Uma dúzia de membros da guarda. Tivemos a sorte de um homem sobreviver à traição e encontrar a saída. Luz, não sei por que eu deveria estar surpresa. Se eles estão na Torre Branca, estão em Andor. Mas esses eram homens que haviam rejeitado Gaebril e que pareciam leais. Eles esperaram todo esse tempo só para nos trair agora. Avienda fez uma careta, mas sentou-se em uma das cadeiras para se juntar a Elaine à mesa, em vez de ficar no chão. Sua irmã mais velha preferia sentar-se assim. Sua barriga estava inchada com os filhos que ela tinha gerado. Enviei Birgitte com soldados à cidade para ver o que pode ser feito, disse Elaine. Mas fizemos o que podíamos durante a noite, a cidade foi vigiada, os refugiados foram cuidados. Luz, eu queria poder fazer mais. O pior de ser rainha não são as coisas que você deve fazer, mas as coisas que não pode. Em breve, traremos a batalha até eles, disse Avienda. Vamos, disse Elaine, com os olhos ardendo. Eu lhes trarei fogo e fúria, retribuição na mesma moeda pelas chamas que trouxeram ao meu povo. Ouvi você falar com aqueles homens para não atacarem a cidade. Não, disse Elaine. Não lhes darei a satisfação de usar minhas próprias muralhas contra mim. Dei uma ordem a Birgitte, os Trollocs acabarão abandonando Caemin, disso temos certeza. Birgitte encontrará uma maneira de acelerar isso, para que possamos combatê-los fora da cidade. Não deixe o inimigo escolher seu campo de batalha, disse Avienda, concordando. Uma boa estratégia. E... a reunião de Rand. Eu irei, disse Elaine. Preciso, então será feito. É melhor que ele não nos dê drama e enrolação. Meu povo morre, minha cidade queima, o mundo está a 2 passos da beira de um precipício. Ficarei apenas à tarde, depois disso, volto para Andor. Ela hesitou. Você vem comigo? Elaine, disse Avienda. Não posso deixar meu povo. Agora sou uma sábia. Você foi para Ruidian? Perguntou Elaine. Sim, disse Avienda. Embora lhe custasse guardar segredos, ela não disse nada sobre suas visões ali. Excelente! Elaine começou, mas foi interrompida. Minha rainha, chamou o guarda da tenda lá de fora. Mensageiro para você. Deixe-o entrar.
O guarda abriu as abas para uma jovem guarda com uma fita de mensageira no casaco. Ela fez uma reverência ornamentada, tirando o chapéu com uma das mãos enquanto a outra estendia uma carta. Elaine pegou a carta, mas não a abriu. O mensageiro recuou. Talvez ainda possamos lutar juntas, Aviendha, disse Elaine. Se eu quiser, terei Aiel ao meu lado enquanto reconquisto Andor. Os Trollocs em Caemlyn representam uma séria ameaça a todos nós. Mesmo que eu retire sua força principal, a sombra pode continuar a despejar crias das sombras através daquele portal. Estou pensando que, enquanto meus exércitos lutam contra o grosso dos Trollocs fora de Caemlyn, terei que tornar a cidade inóspita para os proles das sombras de alguma forma. Enviarei uma força menor por um portal para tomar o portal. Se eu pudesse obter a ajuda de Aiel para isso. Enquanto falava, ela abraçou a fonte. Aviendha podia ver o brilho, e distraidamente abriu a carta, rompendo o selo com uma fita de ar. Aviendha ergueu uma sobrancelha. Desculpe, disse Elaine. Cheguei a um ponto na minha gravidez em que posso canalizar novamente de forma confiável, e continuo encontrando desculpas. Não coloque os bebês em perigo, disse Aviendha. Não vou colocá-los em perigo, disse Elaine. Você é tão ruim quanto a Birgitte. Pelo menos ninguém tem leite de cabra aqui. Me diz. Ela parou de falar, os olhos se movendo de um lado para o outro enquanto lia a carta. A expressão de Elaine se fechou, e Aviendha se preparou para um choque. Ah, aquele homem, disse Elaine. Randy. Acho que um dia desses vou estrangulá-lo. Aviendha cerrou o maxilar. Se ele te ofendeu. Elaine virou a carta. Ele insiste que eu volte a Caemlyn para ver meu povo. Ele dá uma dúzia de razões para isso, chegando a me dispensar da obrigação de me encontrar com ele amanhã. Ele não deveria insistir em nada com você. Particularmente sem tanta força, disse Elaine. Luz, isso é inteligente. Ele está obviamente tentando me intimidar para ficar. Há um toque de Dais Daimar nisso. Aviendha hesitou. Você parece orgulhosa. Mas imagino que esta carta esteja apenas um passo de ser um insulto. Estou orgulhosa, disse Elaine. E com raiva dele. Mas orgulhosa porque ele sabia como me irritar daquele jeito. Luz, ainda faremos de você um rei, Randy. Porque ele me quer tanto na reunião. Ele acha que vou apoiar o lado dele só por causa do meu carinho por ele. Então você não sabe qual é o plano dele. Não. Obviamente envolve todos os governantes. Mas eu comparecerei, mesmo que provavelmente não tenha dormido nada esta noite. Vou me encontrar com Birgitte e meus outros comandantes em 1 hora para discutir os planos para atrair e, em seguida, destruir os Trollocs. Um fogo ainda ardia nos olhos dela. Elaine era uma guerreira, a mais leal que Aviendha já conhecera. Preciso ir até ele, disse Aviendha. Hoje à noite. Esta noite. A última batalha começará em breve. Para mim, tudo começou no momento em que aqueles malditos Trollocs puseram os pés em Caemlyn, disse Elaine. Que a luz nos favoreça. Então chegará o dia da morte, disse Aviendha. Muitos de nós em breve acordaremos deste sonho. Pode não haver outra noite para Randy e eu. Vim até você, em parte, para lhe perguntar sobre isso. Você tem a minha bênção, disse Elaine suavemente. Você é minha irmã de 1º grau. Já passou algum tempo com a mim. Não o suficiente, e em outras circunstâncias eu remediaria essa falta imediatamente. Não há tempo. Elaine assentiu. Acho que ela se sente melhor comigo, disse Aviendha. Ela me deu uma grande honra ao me ajudar a entender o último passo para me tornar uma sábia. Talvez seja apropriado mudar alguns costumes. Nos saímos bem, dadas as circunstâncias. Eu falaria com ela junto com você, se houver tempo. Elaine assentiu. Posso reservar 1 ou 2 minutos entre as reuniões. Vou chamá-la.